tinha mais sentido para mim viver. Eu não tinha como trabalhar, eu não podia estudar, eu não tinha como cuidar do meu filho. A minha mãe não me queria. Eu estava frustrada, magoada, chateada com a minha mãe. Eu não tinha o que fazer. E continuei naquela vida, participando daquela vida de droga. Comecei a fazer aquelas correrias, pegava 10 buchas, vendia 10 buchas, fazia virar 20, e comecei a fazer isso, virar correria. Só que eu comecei a fumar crack e fiquei viciado. Irmãos, eu comecei a minha revolta, os meus erros, as consequências que eu vivi foram atitudes erradas que eu tive na minha adolescência. E quando eu tinha 9 anos de idade, o meu irmão mais velho morreu. O nome dele era Ademir. Eu e minha irmã morávamos com a minha avó, que está viva até hoje, tem 98 anos, e ela nos criava, para minha mãe poder trabalhar e ajudar a pagar o sustento. Éramos e somos de uma origem humilde, e naquela época era bem mais difícil, e nós crescemos dentro da pobreza, ali no Parolim, conhecido como a favela do Parolim. Depois do meu irmão morrer, eu mudei com a minha mãe e com a minha irmã para o bairro do Boqueirão, Alto Boqueirão. Fomos morar ali. E ali começou o meu desvio de caráter. Eu gostava de me relacionar com pessoas que faziam as coisas erradas. Eu achava que aquilo que era legal, que aquilo que era massa, que aquilo ali que era da hora, que quem não fazia aquilo dali era cafona, era paia, era sei lá, tantas outras gírias que eu usava que eu já nem me lembro mais. Então, aquilo para mim era como se fosse, quando minha mãe dizia assim, não faça, era como se fosse, faça. E por causa dos meus erros e por causa de não respeitar a palavra da minha mãe, eu comecei a fazer muitas coisas erradas. Com 10 anos eu comecei a fumar cigarro, e fumei maconha com 11 anos, cheirei tiner 1 ano, até meus 13, 14 anos. Ia para baladas, aquelas que me deixavam entrar, porque eu era ainda uma criança. Ia para lá, frequentava, e a minha mãe sempre dizendo, Valdirene, saia do meio dessas pessoas, não faça isso. Eu dizia, para mãe, eu tenho a minha cabeça, eu não vou pela cabeça, eu dizia, eu não sou piolho que vou pela cabeça dos outros, eu tenho a minha cabeça. Você não sabe de nada, meu amigo faz, mas eu não faço. Escuta bem, viu, adolescente, você jovem que está aqui, sempre ouça a sua mãe, porque a boca da mãe é a boca de Deus na tua casa. A tua mãe sabe o que é melhor, ainda que ela não seja nem crente, ela viveu mais do que você, e ela sabe que o que você está fazendo agora pode parecer não perigoso, mas que para frente vai te levar por um caminho de morte, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser de vida, mas o fim deles é de morte. E esse era o caminho que a Valdirene estava trilhando, achando que era massa, que era da hora, vou curtir a vida, né? Aquela ilusão que o diabo coloca na cabeça de todo ser humano, seja ele adolescente, jovem, idoso. Ele acha que tem que curtir a vida bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo e tantas outras coisas mais que ele sugere, dizendo que isso é curtir a vida. E no meio dessa minha rebeldia, eu conheci o pai do Tiago. O pai do Tiago era um traficante e eu achava isso o máximo. Não, porque agora ninguém vai mexer comigo. Porque aqui eu vendo droga, eu tenho bagulho e aquela história. E fui crescendo assim, foi passando-se os tempos. Infelizmente, no momento que eu estava vivendo, comecei a me relacionar com ele e fui indo para um caminho errado. E minha mãe dizendo, filha, esse rapaz não vai te dar um bom futuro. Minha mãe não era crente, mas uma mãe não precisa ser crente e nem ter cursado nenhuma faculdade para saber que a pessoa que você quer, que a pessoa que você está olhando, vai ser bom para você ou não. A minha mãe é uma mulher simples e ela dizia, filha, não vá, esse rapaz não trabalha, ele não estuda, ele vem aqui de manhã com garrafa de vinho. Filha, mãe, eu sei o que eu estou fazendo, mãe, me deixa, ninguém me segura. Bati a porta aí para lá, até que por fim descobri que estava gestante. Engravidei, mas não amava o pai do Tiago, era apenas ilusão. E quando eu contei para minha mãe, depois de 4 meses com medo da reação, a minha mãe reagiu da mesma maneira que eu sabia que ela ia reagir. Eu não acredito que você fez isso. Você tem só 15 anos. E foi um desespero para minha mãe. A minha mãe não sabia o que fazer e disse, você vai morar com ele. Ninguém mandou você fazer isso. Não, mas eu não quero, eu quero morar aqui com ele. Não, senhora.
Porque mesmo com 14, 15 anos, eu ainda dormia com a minha mãe. Eu tinha meu quarto, mas eu gostava de dormir com a minha mãe. Fazendo tantas coisas erradas. Eu ainda dormia com a minha mãe. E eu lembro que eu fui obrigada a morar com a minha mãe. Obrigada a morar com o pai do Tiago. Comecei a conviver com ele. E como não havia amor, tanto da parte minha quanto da parte dele, ele era um traficante. Tinha possibilidade de ter outras mulheres. Tinha droga, tinha arma. E eu comecei a traficar droga junto com ele, porque eu ficava na casa e quando ele saía para vender drogas, quando batiam lá na porta da minha casa, eu tinha droga para vender. Comecei a traficar drogas, porte de arma e me achando. Não, porque agora que eu estou melhor. Agora ninguém mexe comigo, que agora eu estou podendo. E o diabo, vai, você vamos. Sabe, porque o diabo é assim, ele vai te dando corda, para que depois você tenha o desejo de se enforcar nela. E diante de tanta dificuldade, começamos a ter muito atrito, muita confusão. E em uma dessas confusões, eu me decidi separar, largar e voltar para a casa da minha mãe. Tivemos uma discussão, por 2 vezes ele me bateu, pela 3ª vez eu reagi, muito ódio, muita raiva por apanhar dele, o esfaqueei, saí, peguei meu filho sem destino, fui para a casa da minha mãe. Cheguei na minha mãe, falei, mãe, eu preciso ficar aqui. Eu prometo para a senhora, eu vou arrumar um trabalho, vou colocar o Tiago na creche. Eu preciso que você me ajude a começar. A minha mãe estava passando por um período muito difícil, porque ela tinha trocado a casa do Alto Boqueirão por uma casa no Vitória Régia, com a esperança de viver do comércio que tinha lá. Só que aquele comércio não tinha nada. Aquele comércio era uma furada. E a minha mãe ficou desesperada. No começo ela aceitou que eu fosse morar com ela. Mas as dificuldades financeiras começaram a vir. Nós começamos a comer as comidas da mercearia, da panificadora. De vez em quando ia alguém comprar pão. Os que eles não compravam a gente comia. E o fracasso começou a chegar para a minha mãe. Deu 1 semana que eu estava morando com a minha mãe. A minha irmã estava trabalhando, morava na casa de trás. E eu tentando ficar bem. A minha mãe disse para mim assim, filha, eu posso até cuidar de você, te ajudar, mas eu não sou obrigada a sustentar filho de ninguém. Leva o Tiago para o pai dele, que eu te ajudo, mas eu não sou obrigada a cuidar de ninguém, eu não tenho condições. Falei, mãe, mas eu não posso abrir mão do meu filho, é meu filho. Não, então vá com ele, volta e morar com o pai dele, fique lá com ele. E eu lembro que eu peguei uma bolsa, coloquei as roupas do meu filho, e saí, fui embora. Não sabia para onde ir, qual porta bater, o que fazer. Fui na casa de uma amiga minha, que morava também de favor da sogra. Fiquei na casa dela, fiquei em outra casa, fui morar em outra casa e fiquei assim. Até que um dia eu estava em uma casa, ali na região de Sítio Cercado, era mais ou menos umas 3 horas. E o meu filho disse assim, mamãe, quero pão, estou com fome. Eu olhei para ele e disse, você quer ir para a casa da vovó? Quer passear na casa da vovó? Quero. Eu não tinha nada para dar para ele. Eu não tinha onde comprar, não tinha o que fazer, não tinha, porque eu havia perdido tudo. Eu não tinha como traficar, eu não tinha como trabalhar, eu não tinha como fazer, eu não tinha um começo para que eu pudesse começar a trabalhar e poder sustentar meu filho e dar um jeito na minha vida. Então eu peguei, levei ele para a casa da avó. Falei, mais tarde eu pego ele. Sabendo que eu ia sair dali e não ia nunca mais voltar a buscar meu filho. Eu lembro que eu chorei muito, porque além das minhas inconsequências, mesmo sendo inconsequente, eu amava meu filho. Como toda mãe ama seu filho. Não importa quantos anos, não importa o que ela faça, não importa o que ela é. Saiba de uma coisa, a tua mãe te ama incondicionalmente. E se ela precisar, ela dá a vida dela por você. E eu peguei meu filho, levei para a casa da avó e saí dali. Quando eu saí dali, eu disse, eu não tenho mais para que viver. Eu vou viver para quê? A minha mãe não me quer. Eu não consigo sustentar meu filho. Eu vou viver aqui. Tinha uma casa dos traficantes, onde eles faziam acerto, onde fumavam, tipo um fumódromo, um mocó, que é onde os piazadas, quando roubavam lá, eles iam lá nessa casa fazer o acerto, dividir a droga, fumavam lá mesmo. E eu fiquei naquela casa. E eu lembro que, depois de muitos dias fumando, uns 15 dias, fumando 24 horas, eu lembro de ver minha irmã na casa onde eu estava. Eu estava muito alucinada de crack. E ela disse, Val, acorda.
Val, Val, e eu escutava lá longe a voz da minha irmã. Eu acordei e falei, fala, vamos embora, guria, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, não, eu não quero ir embora, eu não vou para lugar nenhum, não quero para lugar nenhum, não quero ter nada, me deixe em paz. Ela falou, vamos embora. Ela falou, o que você está fazendo aqui? A mãe falou que você voltou. Eu falei, não voltei para lugar nenhum, a mãe me mandou embora. Eu não fui para lugar nenhum, eu fui para o inferno, eu estou aqui. E eu lembro que a minha irmã saiu de lá chorando. Eu não tinha mais sentido para mim viver. Eu não tinha como trabalhar, eu não podia estudar, eu não tinha como cuidar do meu filho. A minha mãe não me queria. Eu estava frustrada, magoada, chateada com a minha mãe. Eu não tinha o que fazer. E continuei naquela vida, participando daquela vida de droga. Comecei a fazer aquelas corridas, pegava 10 buchas, vendia 10 buchas, fazia virar 20. E comecei a fazer isso, virar correria. Só que eu comecei a fumar crack e fiquei viciada. Então eu virei nóia. E o nóia não tem mais, como que diz? Qual que é a expressão? Ele não tem mais o nome na praça, digamos. Ele não tem mais a possibilidade, porque antes, logo que eu me separei do pai do Tiago, eu chegava, olha, eu quero 5 gramas. Eles me vendiam, eles sabiam que eu ia poder, porque eu pagava depois. Eu dava um jeito. Mas agora eu já não tinha mais essa chance de pedir. Então eu comecei a roubar. Eu comecei a roubar CT de carro, 69, corneta, tudo que eu podia roubar, que era de carro, eu roubava. Pegava a faquinha, saía de madrugada e arrancava os tampões dos carros, tirava bem com cuidado, que além de roubar, eu tinha dó de quebrar o vidro, para o prejuízo não ser tão grande. Tirava com cuidado o vidro de trás, desencaixava os 69, levava. E quando eu não podia, porque chegou uma época que eu fiquei tão drogada, que eu fumava tanto, que eu tinha medo de tudo, aquela alucinação do crack, então eu ia para cuidar. Eu ia com os meninos, eles iam roubar e eu ficava cuidando, olhando para a porta, se a janela, se ia acender a luz, se estava acontecendo, se estava vindo alguém, o que estava acontecendo. E eu podia fumar assim, dessa maneira. Chegou uma época que eu fiquei tão espiada, tão nervosa, tão drogada, que eu já não conseguia fazer mais isso. Eu comecei a ficar pela madrugada, com o cachimbo na mão, esperando alguém que quisesse fumar no meu cachimbo para poder me dar uma bola. Esperando passar alguém na rua para poder me dar um cigarro. Nem que fosse uma bituca para mim fumar. E a minha vida foi piorando. Eu não tinha mais alegria de ir para a casa da minha mãe. Eu prejudicava a minha irmã. Roubava as coisas dela, coitada. Ela trabalhava e eu ia lá. Roubava a jaqueta, roubava os perfumes dela, roubava as botas, tudo que ela tinha eu roubava. Eu não roubava da minha mãe, mas eu roubava dela. E a dificuldade foi aumentando. Então eu ia para casa, dormia 3 dias e 3 noites. Sem ir ao banheiro, sem comer. Quando eu acordava, eu comia e voltava para aquele lugar. E ficava mais de 20 dias sem voltar para casa. Dormindo debaixo da ponte, passando fome, com medo de ir embora e perder a oportunidade de dar uma bola. E eu fui descendo. Eu lembro-me que numa madrugada nós estávamos dentro daquela casa, onde os piá que roubavam, vendiam aquilo que roubavam e iam usar droga nessa casa. E eu estava naquela casa e algo me dizia. Eu achava que era mais uma espia. Eu estava fumando, mas eu achava que era uma espia, mas podia ser verdade na minha cabeça. E estava todo mundo fumando lá para trás, tinha acabado de chegar, e o dono da casa vendia droga. E eu fui para frente e fiquei olhando no muro. Só que eu fazia isso sempre, eu dizia, os homens estão aí. Ninguém me dava bola, porque eu sempre fazia aquilo. E eu fiquei olhando, até que o motorista, Valtinho, sai daí que você está assustando todo mundo. E eu saí lá da frente e fui para a casa de trás. Tinha 2 casas, uma na frente e outra atrás. Aquela casa que você sabe como que é. No banheiro não tinha descarga. Roupa jogada no chão, suja com fezes. Sujeira, bituca de cigarro, tudo que imagina que não presta dentro do mocó tinha ali naquele lugar. E eu lembro que eu fui para trás. E nós estávamos lá atrás, já tinha esquecido. Daqui a pouco eu escutei assim, Pram! Polícia! Eles estavam tudo dentro do forro da casa, esperando a hora que eles iam tirar, porque o dono da casa vendia droga. E ele tinha armas, os traficantes iam lá para ver se tinha algo para comprar, e assim vice-versa. E quando a polícia abaixou, nós ficamos confiantes que nós não íamos ser vítima. Colocaram aquelas luvas de médico, plástica na cabeça de um, violentaram, bateram, de quem que é a droga. E quando eles não conseguiram descobrir pelos homens, eles começaram a chamar as meninas, estávamos em 3. A Daiane, que era de menor, filha do dono da casa, a Vera, que era mais velha do que eu e eu. E eles chamaram ela, a Daiane, e mandaram de novo. E chamaram a Vera. A Vera ficou mais tempo. E eu escutava. Ela fazia assim. E eu falei, meu Deus, o que estão fazendo? Aí me chamaram, me mandaram tirar toda a roupa. E falaram, de quem que é a droga? De quem que é o bagulho? Quem que é o dono da boca? Eu não ia falar.
Se eu falasse, do que me adiantaria? Ou eu morria, ou eu ia presa. Me leva para a cadeia, porque eu não quero morrer na mão dos traficantes. E eu fiquei ali. E ele bateu na cara. Ele pulava. Aquele policial da Rony. Ele pulava e dava joelhada. Ele pulava e batia assim. O primeiro soco que ele me deu, na boca do estômago, eu urinei. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, não faça isso que eu estou grávida. Ele me deu uma lanternada no rosto. E continuou me batendo muito. E eu gritava. Ele dizia, cala a boca. E eu gritava, porque a Vera apanhou quieta. A Vera era mais forte do que eu. E eu não aguentava aquilo. E ele dizia, ninguém que me chacoalhava, batia minha cabeça na parede. Aí ele parou de me bater, que ele viu que eu estava gritando muito, ele começou a bater nela. Só que ela ficava quieta, ela só fazia... E ele fazia assim, e ela levantava. Eu falei, ele vai matar a gente aqui dentro. Ninguém está vendo? Lá era a casa do Mocó mesmo. Quem morreu, os traficantes, os drogados, noiados, são uma praga para a sociedade mesmo. Então eu fingi ter um ataque. O diabo me deu uma ideia lá na hora. A minha mãe disse que foi Deus. Me deu uma ideia na hora. Porque quando eu era criança eu já tive bronquite asmática, mas Jesus me curou, porque a minha avó era da quadrangular, lá do pastor Fioravante, que é o pai da fé do pastor. E eu comecei a fazer assim, ó, e fiquei roxa. Eu fiz tão certinho que eles pararam. Todo mundo parou, porque enquanto eles batiam na gente, eles batiam nos letrais, nos rapazes, para descobrir quem que era. Colocaram a roupa em nós, aí a menina me levou, coloca a bola na roça dela, me levaram para o banheiro. Pensa, aquele banheiro não tinha descarga. E o policial queria que ela enfiasse minha cara dentro do negócio para mim poder acordar. Deu eu olhar para a Vera e fazer assim, não faça isso. E eu não queria, eles viram que eu não queria aquilo. Colocaram a minha roupa, me colocaram dentro da rolha, na parte da frente, não na parte de trás, naquela gaiolinha. Me levaram correndo, chegou lá dentro do 24 horas. Me levaram correndo, chamaram o SAMU, veio um monte de médico. E eu, agora, os médicos vão descobrir. Mas não tem problema, porque pelo menos aqui eles não vão poder me matar. Aí o médico, escreve então, eu não posso falar. Quando o médico veio, examinou, colocou no pulmão, assim, essa moça não tem nada, seu policial. Ela está apenas prendendo e soltando a respiração, ela não tem nada. Ele me olhou com aquela cara, tipo, eu vou te matar. Só que já tinham dado meu nome no posto. Ele não tinha mais como me matar. Já tinha dado a entrada. Aí o que ele teve que fazer? Ele teve que me levar para a delegacia do 13º, e lá os traficantes iam pagar e eu ia poder sair, que foi o que aconteceu. Saí de lá. Fui para casa. Voltei. E nesse período, que eu ficava 15 dias sem comer, sem dormir, sem tomar banho, como uma mendiga andarilha na rua, eu chorava muito pelos becos, porque em primeiro lugar, quando eu saí dessa casa, depois fecharam essa casa, aonde eu fui dormir foi debaixo da ponte. Peguei aquele colchão, uma espuma, levei para debaixo da ponte, peguei uma tábua para tampar, para os da casa de lá não me ver. Peguei meu cachimbo, peguei um negocinho que eu rapava o cachimbo e fiquei lá. Não tem nada para perder mesmo, vou ficar aqui mesmo. O diabo dizia, você nunca vai ser mais nada. Você não pode fazer mais nada. Você é um bicho, não é ninguém. Então o teu lugar é aqui. E eu, é verdade. Escondida de tudo e de todos. E nesse período, a minha mãe ficou louca. Ficou muito preocupada. Ia atrás de mim, pelo amor de Deus, volta. E quando eu chegava em casa, depois de 15 dias, eu sentava no sofá, o cheiro era insuportável. E eu ia comer, esquentava comida, sempre estava comidinha guardadinha, minha cama arrumada. Porque a minha mãe cuidou de mim. Depois que tudo aconteceu, a minha mãe voltou e me abraçou. Abrace seu filho, mãe. Não desista dele. Não deixa o diabo te convencer que ele não presta, que ele não te ama, que ele está fazendo isso porque ele não te dá. Não deixa. O teu filho te ama, ele só está preso. E é o teu amor que vai fazer entender que a vida que ele está levando não é o que Deus tem para ele. Foi esse amor que me acolheu. Toda vez que eu chegava em casa, tinha comidinha separadinha, a minha roupinha lavadinha, a minha coberta, meu lençol cheirosinho. Eu esquentava a comida de madrugada. Minha mãe sempre ouvia a panela cair da minha mão, porque depois de 2 colheradas, eu caía e dormia, sem ver. Então, ela ficava esperando, ela disse que ela ficava esperando. Quando ela escutava, pá, caía a panela, porque quantas vezes a minha mãe disse que me encontrou sentada no sofá, com a panela cheia de comida, dormindo, porque não conseguia acordar. Não conseguia ficar acordada, porque muito tempo dormindo. Por muitos livramentos de morte, Deus fez por mim. Muitos livramentos de morte, Deus me deu. De pessoas, de tiro, de bala, de faca, de muitas coisas que Satanás quis ceifar a minha vida de todas as maneiras. E eu digo que foi Deus. Deus usou um homicida que vivia ali a trabalho dos traficantes para matar pessoas que roubavam na vila, pessoas que compravam e não pagavam. Esse rapaz começou a me perseguir. Eu nunca roubei ali onde eu convivia.
Nunca comprei e não paguei. Mas aquele homem me perseguia, pastor. E foi Deus que fez ele fazer isso. Porque ele tentou me matar a faca. Tentou me matar a bala. E eu lembro que um dia, eu cheguei lá e ele disse para mim, eu vou te matar. E ele me empurrou assim para debaixo. Ele me empurrou assim, falou, pegou assim em mim, com uma mão, ele estava com 38 e disse, agora eu vou te matar. E me deu uma doida. Eu falei assim, então me diz, por que você vai me matar? Qual que é o motivo? Ele me olhou assim assustado, porque não tinha nenhum motivo. Era o diabo que queria ceifar a minha vida. E ele ficou assustado, me empurrou para debaixo do barranco, que ia para o valetão ali. E ele me empurrou, nessa que ele me empurrou, ele tirou assim e deu vários tiros. Eu fiquei abaixado. E quando ele deu, depois que ele deu os tiros, ele parou de dar os tiros, eu olhei para ele estava indo, ele foi com o revólver, foi me olhando. E eu fiquei assim, olhei para o meu corpo, não tinha nada, não tinha nenhum ferimento. E eu falei, Deus, muito obrigada. Mas eu não tinha forças para sair, porque a pessoa viciada em crack é uma pessoa presa pelo pecado. É uma corrente muito forte, que é o único ser, a única pessoa, o único Deus que pode quebrar essa corrente, se chama Deus. Olha para o teu irmão e diga, Deus, Deus, Deus é o único que tem poder de quebrar as correntes do inferno que prendem jovens. Amassura Macai de Comandarábia, Udaravassui de Comandará. Deus podia fazer aquilo por mim. E eu lembro que eu estava de manhã, eu tinha acordado, estava bem, cheguei no bar, sentei, baixei o banco, coisa de maloqueiro, sentei no banco. Eu vi um rapaz correndo, ferido era o apelido dele. E esse outro rapaz veio atrás, o nome dele era Mineiro, apelido dele. Ele estava sem camisa, de bermuda, sem chinelo, descalço, com uma faca que só o cabo era desse tamanho. Já viu aquelas facas de açougueiro, que é bem grandona, tipo aquelas de Rambo? O rapaz passou correndo. E ele foi atrás. Quando chegou na esquina, ele esfaqueou o menino. E os meninos falaram assim para mim, Valdirene, se eu fosse você, eu ia embora. Porque o menino está louco. Eu falei, mas eu acabei de chegar, não fiz nada para ele. Nisso as meninas falaram assim, Val, vamos lá dar uma bola. Eu falei, não, acabei de chegar. Nunca tinha rejeitado. Você já viu drogado rejeitar droga? Não sei porque Deus permitiu, porque se eu estivesse lá no meio do beco onde elas estavam, não ia ter ninguém para intervir. Deus permitiu, porque era a vontade de Deus de eu ficar ali. E elas foram para o beco, e eu continuei sentada. Nisso, o outro rapaz, que tinha apelido de urso, falou assim, ô Val, chega aqui, senta aqui do meu lado, que ninguém vai fazer nada para você, não. E eu, muito burra, acreditei. Saí do meu lugar onde eu estava, e sentei no canto do muro, no chão. Nisso veio o mineiro, com aquela faca assim. Os músculos dele eram desse tamanho. E sabe quando você vê que a pessoa está fazendo força, que está vindo contra você? Nisso, esse rapaz de urso, ó, nome de urso, se mandou. E me deixou ali. Aí eu me levantei, porque eu fiquei assustada, eu sabia que ele ia vir contra mim, porque eu podia ficar 3 dias dormindo. Ele dizia que nesse período eu estava sondando ele e armando para ele. Ele veio e disse, você gosta de armar para mim, então eu vou te matar. Eu falei, não fiz nada, não faça isso. E ele começou. Ele queria toda vez cortar a minha garganta com aquela faca. E ele vinha. Pelo amor de Deus, eu comecei a lutar. Não sei, Deus me deu uma força sobrenatural ali. E eu comecei a lutar com ele. Eu comecei a lutar. Nisso, o rapaz, um dos traficantes lá que pagava ele, gritou. Porque era no domingo, era na frente de todas as crianças. Tinha um monte de gente na rua, andando. Ô, mineiro, para com isso aí, cara. Daí ele me empurrou, me deu um chute nas costas. E foi pro beco onde estavam as outras meninas. Eu não fiquei assustada. Ali, com vergonha daquela situação, porque eu estava sã. E nisso, ele quase tentou jogar a minha amiga dentro do valetão. Então ela veio. Essa minha amiga, os irmãos dela eram traficantes em outro lugar, em outra região ali do sítio cercado. Falou assim, Val, vamos lá chamar meu irmão, que meu irmão vai matar esse cara, ele vai parar de perseguir a gente. E essa rua desse beco, lá em cima, era a rua dos traficantes do pai do Tiago. Que era o pai, vó, tio, tia. Era mais ou menos 30 traficantes na mesma rua. Câmera, tudo, eles que mandavam naquela rua. Aquela rua lá, aqui é a 13, a 12. E lá em cima era o lugar dos traficantes. Do pai, da avó, do Tiago, dos tios que vendiam droga, tudo naquela época. E eu subi correndo, então vamos. Quando chegou, que passou a rua, que tem a David Taus, passou a rua, eu vi meu filho. Meu filho veio correndo e me reconheceu de longe. Eu estava com 37 quilos, 38. Me reconheceu. Mamãe! Correu, me abraçou. E ela falou, vamos, Val, para de embaçar, vamos lá, meu irmão vai matar esse cara. Daí eu olhei para o meu filho, me abraçando, feliz por estar me vendo. Olhei para ela, vamos. Eu falei, não, Aí uma voz veio assim, você vai atrás da morte ou você vai ficar com o teu filho? Aí eu falei, não, pode ir, eu vou ficar com meu filho. Aí cheguei e pedi para a avó paterna que estava cuidando do Tiago, eu posso levar o Tiago embora? Pode. Não sei como, do nada eu disse pode. Eu não podia nem buscar meu filho na escolinha.
Um dia pela manhã eu estava esperando droga de um dos tios deles que vendiam, e ele saiu bem no horário da escolinha e me viu. Ele ficou com medo de me cumprimentar porque eu estava sentada no chão. Ele achou que eu não amava, sei lá o quê. Ele passou me olhando sentada, e eu fui até ele e disse: filho, é a mamãe, eu amo você, a mamãe vai buscar você na escolinha hoje. Ele disse: tá bom. Eu fui para casa, tomei banho e fui para a escolinha no horário de buscar ele para levar para casa da avó dele. Isso em outra ocasião, não nessa que eu estava contando. E quando eu cheguei lá, a professora disse que eu não podia pegar meu filho, que eu não tinha ordem. Eu falei: mas eu sou a mãe dele. Não, nós não podemos liberar para a senhora. E aquele dia eu falei: Nadir, posso levar meu filho embora? Ela disse: pode. Eu peguei meu filho, fui para a casa da minha mãe. A minha mãe me recebeu, só que eu era viciada em crack. Não era só ir embora, não era só querer mudar de vida, não era só querer ser diferente, era poder ter alguém que me pudesse fazer diferente. Eu fui para casa de uma amiga minha, que era muito louca. O nome dela é Ângela também. Ângela e Luciano. Cheguei lá e disse assim: Ângela, eu queria tanto mudar, mas eu acordo pensando em fumar. Eu levanto pensando em fumar. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Ela falou assim: Val, só Deus pode mudar a tua vida. Ela estava desviada da igreja. Só Deus pode mudar a sua vida. Eu disse: mas como, Ângela? Ela falou: vou colocar uma música aqui para você ouvir. Colocou o CD da Cassiane, que dizia bem assim: você diz que o coração não aguenta mais, e olhando no relógio marca a hora de parar. O seu corpo está cansado de tanto caminhar nessa estrada que é tão longa e difícil de andar. Mas eu quero te dizer que acima de você há um Deus que tudo pode, tudo vê. É Ele quem determina a hora de parar. É Ele quem manda seus anjos para te guardar. E quando eu ouvi aquela voz dizendo que era Deus que determinava a hora de parar, eu falei: Deus, muda a minha vida então, muda a minha história. Se o Senhor realmente tem poder, eu quero ser diferente, quero ser gente, quero comer, dormir, levantar na hora certa. Eu quero ter família, eu quero ser gente, Deus. Naquele dia, eu fui para o culto à noite, na Assembleia de Deus do Jardim Castelo Branco, com o meu filho. Cheguei lá, eu tive uma manifestação espiritual. Não foi bruscamente, mas eu comecei a passar mal na igreja. Comecei a passar mal. E ali naquele culto, eu nem lembro do que o pastor falou. Era um senhor, eu esqueci o nome dele agora. Ele disse assim: você que não aguenta mais viver desse jeito e quer mudar de vida, esse horário, essa hora quando eu ia para a igreja, outras vezes que eu fui no culto, quando eles faziam um apelo, era a hora que eu mais tinha raiva. E já vão querer que eu seja crente. E já vão. Mas naquele dia, aquele pastor falou: você que não aguenta mais viver nessa vida e quer mudar de vida, Deus pode mudar a sua história. Entrega a tua vida para Ele hoje, e Ele vai fazer de você uma nova criatura. Falei: eu quero. Peguei meu filho, a Seriane me acompanhou até a frente ali, eu e meu filho, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Só que não pense você que minha luta acabou, porque era uma viciada em crack que estava entregando a vida para Jesus. Eu cheguei em casa muito feliz. Só que eu sonhava, quando eu dormia, que eu dava bola, que eu fumava, que eu espiava. Eu acordava com o gosto do crack. E começou aquela luta da abstinência. Eu gritava dentro de casa: não, mãe, não me deixa sair, mãe, me segura. Porque a droga dizia: vai pro coqueiro, vai, eles estão te esperando, vai, teus amigos estão lá. Inclusive um deles, porque depois de uma semana que eu aceitei Jesus, esse homem que me perseguia morreu assassinado com 30 tiros. E ele era o que causava a minha perseguição. Eu não queria morrer e deixar meu filho. Então foi um que estava lá e disse assim: pode voltar, o menino morreu, não dá nada, agora você pode voltar. Eu disse: não, eu não vou voltar, mãe, eu não quero receber essa pessoa, eu não quero. Então a minha luta continuou, mas eu ia para a igreja. Eu parei de fumar crack, mas eu ainda continuava fumando cigarro. Para quem fumava 4 carteiras de cigarro para fazer cinza, para fumar no cachimbo, eu estava fumando 1 por dia. E quem me dava não, né? Que eu pegava era da minha irmã. Ela fumava nos finais de semana quando ela saía. Eu fumava metade e guardava o resto para fumar depois do culto. Mas eu queria mudar, Paulo. Eu queria mudar, pastor. Eu queria ser diferente. E eu continuei indo para a igreja com aquela luta, sentindo o gosto, cheiro da droga. Não, eu vou conseguir.
e num sábado, não me lembro. Eu sei que era num culto de sábado ou de domingo. Eu fui pro culto. Depois do almoço eu fumei, guardei a bituca para fumar depois do culto. Fui pro culto. Eu gosto de sentar nos primeiros bancos, segundo banco. Cheguei na igreja e a minha aparência era muito feia. Então, onde eu chegava, eu causava impacto. Porque os ossos do meu rosto, aqui, esses ossos, e eu comecei a escamar. Na minha época de abstinência, que tirava sangue pelo nariz, pelo ouvido, pela boca. E bastante dificuldade, mas eu disse, Deus, eu quero mudar. E o que eu fiz? Fui para a igreja, cheguei no culto. Eu só fazia uma coisa. Obrigada, Jesus, por eu ser gente. Obrigada, Jesus, por poder dormir com o meu filho. Obrigada, Jesus, por poder comer na hora certa, por poder tomar um banho. E eu chorava muito. Obrigada por não estar mais embaixo da ponte, por poder estar com meu filho. Naquele culto, a minha vida, quando eu entrava na igreja, era como se eu tivesse entrado no céu. Eu chorava muito. E os adolescentes foram cantar. E um dos adolescentes era Jonathan. A igreja era de madeira. E quando os adolescentes cantavam, ele veio na minha direção. Ele veio pisando assim. E veio vindo, eu fiquei meio assustada. Ele veio para o meu lado, colocou a mão na minha cabeça e disse, receba a minha presença. E eu fui batizada com o Espírito Santo com 15 dias de crente. Você pode bater palma para louvar o nome de Jesus? Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? O Senhor me mergulhou dentro do seu rio. Eu fiquei cheia do Espírito Santo. Eu passava madrugadas e madrugadas lendo a Bíblia. Está aqui a minha irmã de prova que chegava das baladas, das noites, que quando o apóstolo fazia, era de lá que ela vinha. Mas ela vinha e me encontrava lendo a Bíblia. Quantas madrugadas descobrindo o mundo, o céu para o lado de dentro, descobrindo que a verdadeira liberdade não era gastar a minha vida na droga, nas baladas, bebendo, fumando, mas que a verdadeira liberdade era poder fazer aquilo, mas não querer porque saber que tem algo melhor para a sua vida. Deus tem algo melhor para a tua vida, jovem de que balada. Ele é a doce mais forte, Ele é o poder maior, Ele é a glória maior. Entrega a tua vida para Ele. Ele vai mergulhar você no rio do Espírito. Você vai ser cheio. Eu não posso terminar meu testemunho sem contar a parte que complementa a minha história, que me faz feliz por completa. Eu entreguei minha vida para Jesus e mergulhei em fazer a obra de Deus. Eu nem sabia o que era a obra de Deus. Eu só queria ir para a igreja, glorificar Deus, pular, falar em língua. Só isso que eu queria. Nada mais. Mas as promessas começaram a vir. Deus levantava pessoas dizendo, você vai pregar. Você vai fazer a minha obra. Eu vou ganhar muitas almas através de você. Depois de 20 dias de crente, eu contei meu testemunho num canal que a Assembleia de Deus tinha. CNT, que passou dentro do presídio, mais de 500 presos aceitaram a Jesus por causa do meu testemunho. Eu comecei a perceber o que realmente Deus queria fazer, e eu comecei a me aprofundar, a ler Bíblia, até que a minha irmã aceitou a Jesus também. Ela e meu cunhado entregaram a vida dela para Jesus, a vida deles para Jesus. A bênção foi mais completa, foi tudo tão maravilhoso, só faltava a minha mãe, mas eu estava feliz, porque aquilo que eu queria, Deus estava fazendo. Eu e meu filho começamos com muita dificuldade, porque eu não tinha nada. Eu não tinha uma roupa, eu não tinha um sapato para oferecer nem para mim nem para ele. Mas graças a Deus que os irmãos me acolheram. Eu calçava, vestia, comia do que os irmãos me davam. E com muita alegria, não pense você, e quando eu ganhava um sapato, não, era o próximo culto, eu era aquele sapato. No outro dia, eu estava aquele sapato. Fui pregar em Paranaguá. Cheguei lá, e falei, mãe, eu tenho um sapato para te dar. Depois do culto você vai lá, fui lá. A mãe me deu 20 par de sapato na caixa. Eu fui embora, meu filho estava comigo, com a mala de viagem, com essa filha, ajuda a mãe, que não tem como. Fui com aquela sapataiada, tudo embora daqui, minha irmã que sabe, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vou ser, é porque Deus me dá, usa as pessoas, homens e mulheres, para me abençoar. Por isso que eu digo para você, mãe, que está aqui nessa noite, não desista do teu filho, lute por ele, continue orando. Se ele é rebelde, desobediente, não amaldiçoe. Abra sua boca para abençoar. Abra sua boca para profetizar vitória. Abra sua boca para dizer, ele vai ser um pregador. Está aqui meu filho, fica de pé, filho. Quando eu estava gestante dele, infelizmente, usei droga na gestação. Cheirei cocaína, fumei maconha. Podia ter nascido com muitos defeitos, mas Deus não quis. Deus falou assim, não, eu vou mudar, Valdir. Eu vou criar ele, vou gerar ele no teu ventre, ele vai ser saudável, inteligente, vai ter dons e talentos, está aqui, joga futebol, aluno tira nota 10, toca bateria, toca violão, tudo que o diabo queria fazer para o mal, Deus disse, não, você não tem poder, a tua casa eu cuido, eu zelo, eu trato.
adore a Deus, porque Ele é merecedor. E é claro, como uma jovem normal, eu queria muito casar. Porque depois que a gente aceita Jesus, a gente não pensa em nada. Mas depois a gente vai ficando na igreja, né? Oh, aquele irmãozinho ali até que é bonitinho, né? Oh, aquele irmãozinho ali, ó. Graças a Deus eu sempre me interessava por rapazes da igreja, porque eu já havia vindo do mundo. Viu, jovem? O que está no mundo não é para ti, não é para a tua vida. O que está no mundo, está no mundo. Não vem com essa história, ai, mas Jesus vai preparar ele, e daí ele vai ser... Não, é jugo desigual. Não vai nessa que vai ser maldição para a tua vida. O que Deus tem para você está aqui. Ou em outra igreja, ou na Assembleia, ou na Visão Nacional. Tenha Deus de amor, mas no mundo não está. Pode ter certeza, no mundo não está. E eu dizia, ô Jesus. E o primeiro rapaz que eu olhei e achei bonito foi o Juarez. Porque, além de ser um rapaz bonito, como eu disse, ele é um rapaz enigmático. E eu não gostava dos rapazes, muito assim, não sei o que, aquela coisa, sabe? Tem uns irmãos que são fora da direção, sabe? Quer fazer na vontade dele, assim. Eu ficava meio arisca, eu vim do mundo. Você sabe como que é? A gente já conhece, então a gente fica com medo de fazer algo errado, de, né? Nada essa história de ficar, porque ficar não pode, né? Quem fica muito acaba ficando aqui na terra. Prepara aí tua vida, ora para você namorar, para você não cair, não ficar fracassado. Porque o diabo ele vem devagar, amigo. Não vem rápido, ele vem de mansinho. Não, só um beijinho. Não dá nada ali no escurinho ali, ó. Vai sentir o cheirinho. Não vai não. Fala, não, Satanás, o que Deus tem para mim é maior. É melhor. Eu vou terminar já. E eu olhei para o Juarez, ele nem sabia que eu existia. Quando eu vi ele pregando pela primeira vez, eu disse, que irmão abençoado. Glória a Deus. Só que eu descobri que ele tinha namorada. Então, automaticamente, eu excluí. Excluído. Sabe quando você vai no lixo eletrônico lá que exclui? Você vai na tua caixa de e-mail e exclui? Excluí. Só que daí, depois de um tempo, fui cantar numa igreja, ele estava lá. E falaram para mim que ele estava solteiro. Oh, glória a Deus. Aí fui lá no lixo eletrônico, resgatei, sabe? Resgatei. Agora, o Juarez vai ser meu. De oração, eu jejuava uma semana. Todo dia, da hora que eu acordava até 6 horas da tarde. Todo dia. E eu dizia, Deus, eu quero o Juarez. Me dá o Juarez, Senhor. E não foi daquela vez. Porque o Juarez nem imaginava que a Valdinei existia. Mas, como eu estava na presença de Deus, e o que Deus tinha feito por mim era muito maior. Eu não me abati. Eu sabia que se fosse para ser de Deus, seria. E o tempo passou. E, graças a Deus, no tempo certo, se encontramos na casa de uma amiga nossa, Andréia, que é mãe do Anderson Baroni. Lá se encontramos, conversamos, ele meio que na brincadeira, já achando que era verdade. Oramos e decidimos namorar. Quando decidimos namorar, eu falei para ele, você quer namorar para namorar ou você quer namorar para casar? Eu falei, eu já sou uma mulher. Eu não posso namorar e depois terminar. Eu quero namorar para casar. Você quer casar ou quer namorar? Não, eu quero casar. Falei, então, vamos namorar. E como nem eu e nem ele tínhamos condições, começamos a orar para Deus preparar uma aliança. Determinamos, Deus vai abençoar. Noivamos. Aí quando ele veio, não, amor, olha, aqui vai ser esse dinheiro aqui, Deus vai nos ajudar, nós vamos noivar. Começamos a namorar e decidimos noivar. No dia que Deus deu para ele o dia do noivado, ele falou assim, ó, nós vamos noivar em abril, 22 de abril, e vamos casar dia 25 de agosto. Eu falei, não, são abril, maio, junho, julho, agosto, 4 meses, nós não temos nada. Como assim? Não, Deus falou para mim, Deus vai fazer. E eu e ele sempre só pregando, não trabalhávamos secularmente. Falei, amém. Começamos a orar, não contamos nada para ninguém. De joelho nas madrugadas, chorando, nem eu e nem ele temos pais. O pai dele faleceu, eu também não tenho pai. Começamos, Senhor, nossa mãe não tem condição. O Senhor é o nosso pai. O Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é juiz das viúvas e pai de órfãos. Pai sustenta, dá graça. E Deus abençoou de uma forma. Eu vou abreviar, porque eu já passei, no meu tempo, um montão. E Deus nos abençoou com um casamento maravilhoso. Que nós não podíamos pagar aquele casamento. Fizemos para pagar o mais barato. E quando eu cheguei lá, a minha festa estava decorada com rosas. Que naquela época, inverno, em agosto, são as flores mais caras. E estava tudo decorado de rosas. Estávamos preocupados, como nós vamos fazer, né? Depois do casamento, 50, vamos lá no... Qual hotel? Ah, vai desse hotel, vai para casa, nos diziam. Ah, mas é tão bonito, todo mundo diz que depois, né, que casa, vai no hotel, que para comer aquelas comidas diferentes, né? Aquela coisa do noivo levar a noiva, né? Então, eu quero viver isso, Jesus. Vamos para o culto, o Júnior pregou lá, batizou com o Espírito Santo, Deus fez uma obra maravilhosa. Depois do culto, o irmão veio. Ah, esse aqui é o gourmet lá do melhor hotel de Curitiba. Aí veio assim na minha cabeça, esse irmão vai pagar o hotel para vocês. Falei, ai, o sangue de Jesus tem poder, agora eu estou achando que todo mundo vai dar tudo. Senhor, me liberta. Fomos para casa, Júnior para casa dele, de manhã cedo, o irmão nos ligou.
Valdirene, o irmão viu vocês lá e disse para vocês que ele vai dar para vocês lá no Hotel Sheraton 5 estrelas. Podem ir depois do casamento que Deus vai cuidar, Deus vai fazer. Pode glorificar a Deus, irmão. Não tinha dinheiro para pagar. Eu não tinha, mas Deus cuidou de fazer o melhor. Casamos. E Deus nos deu tudo, imobiliou toda a nossa casa. Eu passava assim, dizia, Deus, eu queria tanto. Eu falei, amor, vamos emprestar o cartão da minha irmã para nós comprar esse jogo de cozinha. Não, vamos orar. Vamos orar que Deus abençoe. Mas a minha irmã empresta, amor, o cartão. Vamos comprar. Não, vamos orar. Falei, amém. Vamos orar então. Fui para o culto, cheguei no culto. Uma amiga minha disse, Val, eu queria ajudar você de alguma maneira, pagar o buffet. Eu falei, não, o buffet já está pago. Então dói esse dinheiro para você. Era o dinheiro do valor da cozinha, do jogo de cozinha que eu tinha visto de tarde. Eu queria comprar no cartão da minha irmã. Deus me deu geladeira, fogão, jogo de sofá. Tudo que eu tenho na minha casa. Foi Deus que mobiliou tudo. Nós não tínhamos condições, mas Deus pagou, Deus fez, nos deu do bom e do melhor. E hoje nós somos felizes, fazemos a obra de Deus com alegria. Se coloque de pé, por gentileza.